Boa tarde a todos. Estamos de volta com a nossa programação do estande da CNI e parceiros aqui na COP28. Iniciamos agora o painel da Selen COP30, as oportunidades para a produção de energia limpa no Brasil. Neste painel, iremos discutir as tecnologias que possibilitarão a transição energética no Brasil, sua aplicabilidade e as perspectivas do país nesse novo cenário. Estão conosco aqui no palco o líder de sustentabilidade da Raizen, André Valente, a gerente de sustentabilidade da Latam, Lígia Sato, e o vice-presidente de comunicação institucional e ESG da Selen, Marcelo Lira, que fará a moderação desse painel. Marcelo, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Queria abrir aqui primeiro agradecendo a CNI pela oportunidade da gente, mais uma vez, trazer a discussão de oportunidades do Brasil na área de transição energética. A gente vai falar disso aqui um pouquinho. Um grande prazer estar aqui com a CNI. E também de certa forma, mediar aqui, bater esse papo aqui com o André e com a Lígia sobre essas oportunidades, sobre a ótica também de parceiros do setor aqui na área do setor sucroalcooleiro e também na área de aviação. Então, acho que vai ser interessante aqui um pouquinho desse bate-papo aqui com vocês, tá bom? Para começar, eu queria passar um vídeo aqui falando especificamente do projeto da Selen, um projeto de produção de diesel renovável e combustível de aviação. E depois eu faço alguns comentários nesse projeto. A gente vai procurar fazer uma dinâmica aqui um pouquinho menos rígida, tá, pessoal? Vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Vou passar primeiro, vou falar um pouquinho, depois passo para o André comentar um pouco, depois passo para a Lígia, e a gente, dentro do possível, vai interrompendo aqui um ou outro e batendo um papo também, tá bom? Então, vamos lá, se puder colocar o vídeo agora, agradeço. The decisions we make today will impact the future of us all. Acelen has already made its decision to help the planet reduce greenhouse gas emissions more and more each day. In energy transition, we work for a more sustainable future. Brazil has the greatest biodiversity in the world. It's making progress in reducing deforestation and preserving the environment. And soon it will become a world leader in the green economy. We sowed the seed in May this year in Abu Dhabi, with the presence of the Brazilian president, the investment fund Mubadala Capital, and the Brazilian government signed an agreement on a large project for the production of renewable fuels over the next years, an investment of more than $2.5 billion. We'll produce in Bahia and Minas Gerais on a global scale the first Brazilian renewable diesel and sustainable aviation fuel from a native seed, Macaúba. Acelen sustainable fuels will be produced on 200,000 hectares of degraded land, reducing carbon emissions by up to 80% from seed to fuel. It will be 20,000 barrels per day at first, 1 billion liters of renewable diesel, and sustainable aviation fuel. This project will change the reality of an entire region, and by 2035, inject $17 billion into the Brazilian economy, with over 90,000 new jobs. We will have a very low-carbon fuel, and 65 million trees planted over 20 years. Brazil is once again an example for the world. These new sustainable fuels will project Acelen as a major player in the global energy sector, and Brazil as a leader in the green economy and energy transition. The green future is in Brazil, and Acelen is proud to be the seed of this future. Acelen, seeding the energy transition. Tudo bem. O nosso filme aí fala que o futuro verde está no Brasil. Acho que é um pouco do que a gente vai conversar aqui com vocês, né? E até aproveitando para fazer o meu comercial aqui também, nós agora no dia 7 próximo, vamos fazer um lançamento formal, vamos dizer assim. Na verdade, a celebração desse projeto no Museu do Futuro, nada mais simbólico do que ter um projeto que fala do futuro dos combustíveis no Museu do Futuro,
em Dubai, portanto, dentro da COP. Então, um momento muito interessante para a gente, simbólico, importante, e a gente espera que daqui para frente esse projeto ganhe a velocidade e a relevância que esse simbolismo de lançar esse projeto no Museu do Futuro representa. Tá? Bom, eu vou estar aqui, ladeado aqui na minha esquerda, do André Valente, da Raizen, e na minha direita, da Lígia Sato, da Latam. Daqui a pouco eu entro mais detalhes aqui com eles. Mas eu queria, para aquecer essa conversa, primeiro fazer um resumozinho aqui do vídeo, dizendo o seguinte. Esse projeto da Selen é um projeto que eu sempre digo que é ESG na veia, né? Ele tem todos os componentes de ambientais, sociais e de governança que fazem desse projeto, de fato, um estímulo para a produção de combustíveis do futuro, né? Então, resumindo o que a gente colocou no vídeo, nós estamos falando de 2,5 bi de investimento de dólares, e esse investimento está distribuído em 5 unidades industriais de esmagamento da Macaúba, separados geograficamente, cobrindo determinada área física de fazendas, né, totalizando 200 mil hectares. Mas cada ponto desse, do ponto de vista social, e juntando já o ambiental com o social, é uma oportunidade de desenvolvimento social significativa, de aumento de DH naquela região específica, onde essas unidades industriais vão estar sendo introduzidas, né? E, a partir dali, a gente recolhe o óleo da Macaúba e transfere para a biorefinaria e processa ele, transforma esse óleo em diesel renovável e em SAF. Tá? Então, esse projeto, por si só, ele tem essa capacidade de distribuir o desenvolvimento, a geração de riqueza, o bem-estar social coletivo, né? Vão ser 1 bilhão de litros produzidos por ano de SAF ou de diesel renovável. Qualquer coisa no meio do caminho, ele é total flex, né? Vale para um lado ou para o outro, qualquer coisa no meio do caminho. E esse projeto ele tem, como comentei, essa característica de estar implementado de forma distribuída geograficamente e, portanto, ele gera também, tem uma capacidade de gerar um impacto econômico de 17 bilhões de dólares até o ano de 2035. 200 mil hectares, capturando 80% de CO2 em relação ao combustível fóssil, portanto, é uma redução muito significativa e com volume de sequestro de CO2 muito significativo. 90 mil empregos diretos gerados, portanto, como eu disse na abertura desse slide aqui, ESG na veia, e é isso aqui nos motiva a fazer com que esse projeto vá em frente, né? Portanto, esse projeto de SAF e diesel renovável é um bom começo, vamos dizer assim, para um net zero effort, né? Para uma iniciativa focada no net zero do ponto de vista de energia sustentável, né? Bom, mas nós estamos falando aqui de oportunidades na área de geração de energia limpa, né? Então, eu trouxe para a gente abrir o discurso aqui, abrir a conversa com vocês aqui, André e Lígia, esse gráfico que traz um pouquinho, um estudo da McKinsey, que traz um pouquinho da dimensão monetária do que é essa oportunidade efetivamente. E vejam que aqui nós temos 3 colunas, né? Primeira coluna de Renewable Power, onde a gente enxerga que o Brasil tem de oportunidades, do ponto de vista, traduzindo isso em dinheiro, pouco mais de 30 bilhões de dólares até 2040 em Renewable Power. Em Bio-Based Energy and Materials, outros 60 bi, praticamente, né? Estou arredondando aqui os números, tá, pessoal? E também, junto com formando esse tripé aí das oportunidades desse setor para o Brasil, mais 35 bilhões de dólares em mercado de carbono. Portanto, o Brasil, ao que tudo indica, pelo estudo aqui da McKinsey, eu acredito que a gente pode já começar, talvez, com uma concordância aqui, é um potencial gigantesco de se transformar num ator muito relevante na transição energética, e aqui a gente tem 3 pilares que representam esse potencial. Tá? E, para complementar, daqui a pouco passar a palavra para vocês, a gente também vive esse cenário estou tentando voltar aqui. Esse cenário monetário descrito
pela McKinsey, numa perspectiva de transição energética um pouco diferente da transição energética que a gente... Transição energética não é uma coisa nova, né, pessoal? Já ocorreu na humanidade algumas vezes, né? Da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, e agora do petróleo para essas opções que a gente está olhando aí no slide. Tá? Talvez a grande diferença da transição atual para as transições anteriores é que a gente tem claramente, nesse momento aqui, a gente tinha uma transição da lenha para o carvão, por exemplo, de 1 para 1, né? Uma opção essencial para outra opção essencial de energia. E aqui a gente sai da opção fundamental do petróleo para múltiplas opções ou múltiplas alternativas, né? E com uma outra componente diferente também de todas as outras transições. Agora, essa transição tem não só a motivação econômica, de relação de custo, né, mas também a motivação ambiental de sobrevivência do planeta, sob certo aspecto, né, olhando como visão de longo prazo, né. Portanto, esse conjunto de necessidades de mudança, seja pelo fator econômico, seja pelo fator ambiental, permite que a gente fale que a gente está fazendo uma mudança de 1 para N, não de 1 para 1. Né? E nessa mudança nós temos a opção da solar e da eólica, onde estima-se que o Brasil tenha potencial de transformar a sua matriz elétrica, né? Trazendo para a sua matriz elétrica 47% do total da sua matriz baseada na solar e na eólica. O Brasil também tem, nesse conjunto de alternativas para o futuro e de oportunidades, a possibilidade de produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo, ou na curva entre os mais baratos do mundo, os mais competitivos do mundo. Da mesma forma, na indústria sucroalcooleira, talvez você tenha aqui uma feedstock muito significativo para biometano e para biogás, né? Aliás, a Raízen já vem fazendo investimentos nessa área também. Então, aqui o Brasil também tem um enorme potencial de... A biogás chama isso de poço caipira, né? Pré-sal caipira. Pré-sal caipira, né? Então, tem aqui um potencial do pré-sal caipira, aqui, uma produção gigantesca, um potencial de produzir biogás num volume também muito grande. E, na ponta aqui à direita do slide, também uma oportunidade gigantesca nos combustíveis renováveis. Até 2040, o Brasil pode capturar próximo a 40 bilhões de dólares nesse setor especificamente. Portanto, nós temos aqui alternativa, prato para qualquer gosto. Aqui temos de italiano, indiano, né? Aqui tem o cardápio tá amplo para a gente optar aqui para fazer do Brasil de fato essa potência global nessa transição energética, com muito mais protagonismo do que teve em relação às outras energias do passado. E aí, com essa provocação, eu já trago aqui, quero o André Valente, e vou, antes de passar para o André, colocar um pouquinho aqui do currículo dele. O André é formado em Engenharia Ambiental pela UFRJ, tem MBA em Sustentabilidade e é Head de Sustentabilidade da Raízen, onde ele atua há mais de 9 anos. Certificado pela CFA Foundation em Investimentos ESG. Então, André, já abrindo você para você falar um pouquinho, trazendo uma pergunta já para a gente, para aquecer a conversa, e você fica à vontade para também discorrer sobre outros temas, se você achar conveniente e adequado. Né? Considerando isso que a gente colocou aqui até agora, essas provocações de tamanho de mercado, monetização e oportunidades de várias opções energéticas para o Brasil, como é que você vê as rotas de descarbonização mais evidentes, onde o Brasil pode ter mais protagonismo nos próximos anos? E, se quiser desenvolver por que, especificamente, uma rota você acha que vai ter mais o Brasil será mais competitivo, e fica à vontade. Tá? Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos e todas pela presença. Obrigado pelo convite. Acho que a pauta é crucial, independente da gente estar numa COP ou não, mas potencializando-se pelo fato da gente estar aqui presente justamente para discutir qual o caminho que o mundo vai adotar.
Gostei da analogia tem pratos para todos os gostos. A gente tem, na verdade, um banquete. E acho que o nosso desafio hoje é garantir que não se desperdice comida boa nessa jornada. Porque o que eu mais percebo nesse processo é que a gente precisa urgentemente debater esse tema que é complexo com a complexidade que ele merece. A gente tende a simplificar demais a transição energética na busca por uma grande solução que vai salvar o planeta. Você mostrou o estudo da McKinsey. Se alguém não gostar da McKinsey, tem outra consultoria que fez um estudo que vai apontar na mesma direção. Se não gosta de consultoria, pega o da IEA. Se não gosta da IEA, pega uma outra. Todos eles podem divergir no número, mas todos eles convergem para uma mesma direção, que é a coexistência de soluções. Então, primeira coisa do debate tem que ser, e nós precisamos ser vocais a respeito, porque o Sul global está perdendo essa discussão. A primeira coisa de todo mundo aqui é precisamos ser vocais para a coexistência de soluções. O carro elétrico veio para ficar, o biocombustível vai existir, o hidrogênio vai existir, o biometano vai existir. Vai depender da geografia, independente do zoom-in que a gente faz, a proporção elétrico-bioprodutos da Europa vai ser diferente da proporção elétrico-bioprodutos do Brasil, que vai ser diferente dos Estados Unidos. E uma vez a gente tirando isso da frente, a gente começa a discutir o que efetivamente deveria ser discutido, que é uma política pública, os rumos da economia para a transição energética, não tem que escolher uma rota, tem que escolher critérios de sustentabilidade que precisam ser alcançados. E as rotas que atenderem esses critérios deveriam ser incentivadas. E que critérios são esses? Não é só redução de emissões. É claro que a gente está aqui para buscar uma redução de gases de efeito de estufa na atmosfera. Então, esse é o critério básico. Tudo que for de baixo carbono, medido da forma correta, deveria ser incentivado. Mas, além disso, como o Marcelo bem comentou, os aspectos socioambientais da produção também têm que ser levados em consideração. Então, primeiro de tudo, cada solução, se analisada numa ótica de ciclo de vida, do berço à roda ou do berço ao túmulo, a gente tem uma comparação muito mais legítima, e é isso que falta hoje nas discussões. Hoje eu ainda percebo debates apaixonados sobre soluções e não debates técnicos. É claro que a geopolítica influencia de alguma forma nisso, mas quando a gente olha para um projeto como o da Macaúba que vocês descreveram, é um projeto com capacidade de inclusão social, de desenvolvimento socioeconômico de entorno, de redução de emissões, com rastreabilidade da matéria-prima. Então, tem muita coisa que a gente precisa botar nessa equação para que seja discutido de forma profunda. E aí que eu acho que o Brasil tem um grande diferencial, agora indo para o ponto da sua pergunta, Marcelo. Os atributos que o Brasil tem são quase inigualáveis por outras jurisdições, por outros países. A gente tem acesso à terra, a gente tem matéria-prima, a gente tem processo eficiente, a gente tem rastreabilidade das matérias-primas que a gente usa, a gente tem a logística, a gente tem o custo de produção acessível. O que o Brasil fez com o etanol nas últimas décadas é o sonho de consumo de qualquer país, é que muitos países não vão admitir, mas o Brasil está hoje onde muitos países gostariam de estar, com uma matriz energética e elétrica majoritariamente renovável. Pouca gente sabe que a cana-de-açúcar ela ocupa hoje 1% do território do Brasil, mais ou menos. Esse 1% coloca o Brasil como o maior produtor e exportador mundial de açúcar, alimento, e o mesmo 1%, não é outra terra, é a mesma terra, provê 15% a 20% da demanda energética do país, por meio ou do etanol ou da bioeletricidade, que as usinas, que os parques de bioenergia, que a gente até renomeou. Estamos num processo de rebranding das usinas. Sem o biometano ainda. Sem contar o biometano, perfeito. Sem contar o etanol de segunda geração também. Então, isso é o que quando a gente fala sobre as ondas do setor, eu acho que todo o setor tem as suas ondas de evolução, e o Brasil precisa fazer um bom trabalho de comunicação para mostrar não só onde a gente já chegou, mas o que tem pela frente para ajudar na transição energética. A gente teve uma onda das usinas que produziam açúcar e álcool, uma segunda onda que passou a incorporar a bioeletricidade na conta. O bagaço era um lixo que não tinha o que fazer com aquele monte de biomassa. Hoje em dia, as usinas investiram em eficiência energética e produzem mais eletricidade do que necessitam e exportam o excedente. A terceira onda que a gente já está vivendo hoje é a onda em que você tem isso tudo e soma-se a isso o etanol de segunda geração, feito a partir do bagaço,
e o biogás, feito a partir da vinhaça e da torta, todos os resíduos do próprio processo, 100% circularidade. Você pode quase dobrar o output energético de uma planta quando você soma biometano, né, biogás, com etanol de segunda geração, sem precisar de um hectare adicional de área. E aí tem uma quarta onda, que quando a gente fala das soluções ao longo do tempo, e a questão de temporalizar, né, colocar numa linha do tempo as soluções é muito importante, porque se a gente está aqui para atacar um desafio global, que é a redução de emissões, e tem um marco intermediário, a gente fala muito do 2050, né, Net Zero 2050, mas daqui a 6 anos tem um marco importante que é reduzir quase pela metade as emissões do planeta. É você fazer uma curva de 90 graus num transatlântico. Tem que ter uma força exógena muito, muito forte para fazer o business as usual mudar. Então, isso dificilmente vai acontecer no ritmo que a gente está. Mas, para isso acontecer, a gente precisa de soluções disponíveis hoje. Então, a gente investe muito na Raízen para que esse portfólio de soluções, independente de para onde o mundo vá, a gente consegue, com os bioprodutos, né, com os biomateriais, reproduzir praticamente tudo que o óleo nos dá. É só, entre aspas, uma questão da gente direcionar os esforços para a direção certa e direcionar os investimentos para a direção certa. E o que a gente tem feito na Raízen se o SAF vai vingar, e é praticamente consenso que ele vai vingar, o etanol é uma rota importante de produção por meio do álcool to jet. Se o hidrogênio vingar, e isso eu já não sei qual vai ser o uso e o tamanho do mercado de hidrogênio, mas muito provavelmente pela eficiência que ele tem, ele vai vingar, mas na linha do tempo ele não ajuda no 2030, ele ajuda depois. O etanol é um investimento que a gente tem feito, que a gente tem uma planta piloto na USP, que é justamente para destravar a tecnologia de extração do hidrogênio do etanol. Um caminhão de etanol tem mais hidrogênio que um caminhão de hidrogênio. A gente é um transportador de hidrogênio pelo mundo, pela forma líquida e condensada que ele está. Ninguém vai transformar hidrogênio, ninguém vai liquefazer hidrogênio para transportar. Então, tecnicamente, se eu destravo a tecnologia de extração do etanol, de extração do hidrogênio na molécula do etanol, eu consigo produzir hidrogênio no ponto de consumo em qualquer lugar do mundo, porque a infraestrutura já está dada. A gente também tem trabalhado muito com empresas do setor marítimo. Eventualmente, o etanol é uma solução drop-in para a descarbonização dos novos motores movidos a metanol. A gente já anunciou recentemente uma parceria com a Wärtsilä, que é uma grande produtora fabricante de motores para marítimo. E a gente participa muito ativamente das discussões de para onde vão esses mercados. Então, para cortar minha resposta aqui, é muito importante a gente sair da posição de bola de cristal e de embate de qual solução vai vencer, entender que elas vão coexistir, saber que o mundo não chega em nenhum lugar, não vai atingir seus objetivos só com o etanol, só com a macaúba, isso não vai acontecer. E aí sim a gente começa a ter uma conversa num nível de maturidade que ela precisa. A gente precisa ser granular na análise. Nem tudo que é de primeira geração, que é como os crop-based, né? Nem tudo que é crop-based, que é você cultivar alguma coisa e extrair dessa matéria-prima o seu produto. Nem tudo que é primeira geração deveria ser descartado, assim como nem tudo que é waste, que hoje tem um valor gigantesco, né, waste-based, nem tudo que é waste deveria ser incentivado, porque são cadeias não necessariamente sustentáveis. Quando você desce um degrau e multiplica as opções, você começa a olhar para cada cultura e você consegue entender que a macaúba é completamente diferente da soja, que é diferente do milho, que é diferente do trigo, que é diferente da cana, que é diferente de tudo. E cada uma vai ter um processo diferente. Os produtores têm que chegar no patamar que as políticas públicas querem que a gente chegue, e não o contrário, as políticas públicas dizerem quais culturas deveriam chegar lá. Então, acho que esse é o desafio que a gente vive hoje. A gente tem investido muito para que a gente esteja preparado para qualquer que seja esse futuro. Mas a gente já entendeu que esse futuro vai ser muito mais complexo do que muita gente consegue antecipar. Agora, André, muito bom, André. Agora, antes de passar para a Lígia, deixa eu já emendar aqui na sua fala uma provocação aqui. Enquanto a macaúba, o diesel renovável da macaúba e o SAF da macaúba, de certa forma, vai começar a viver uma etapa de produção de energia a partir de processos agrícolas que foi vivenciado pela indústria do etanol já há alguns anos, né? Em que ponto, em que medida você acha que essa experiência brasileira de alta performance agrícola como referência do mundo, ela é uma estimuladora natural desses novos processos de produção de biocombustíveis que o Brasil pretende desenvolver, como é o nosso processo aqui da
da macaúba e do diesel. Como é que você relacionaria essas duas coisas aqui também? Antes de passar para a Lígia aqui, tá? Deixa eu te ajudar. Eu diria que esse projeto que você descreveu, Marcelo, ele tem um privilégio de estar nascendo nessa década, né? nesse século. Foi um pouco do que a gente passou com a Raizen. A Raizen é uma empresa que é uma junção de dois setores centenários, só que é uma empresa que se formou em 2011. Então, a gente teve o privilégio de nascer de novo num período em que a tomada de decisão incluía outras variáveis. Por isso que a gente tem a jornada que a gente tem, o maior ator certificado de cana certificada do mundo no padrão Bom Sucro. A gente tem um programa ELOS, que é um programa de inclusão da cadeia de fornecimento. A gente compra cana de mais de 2.000 produtores rurais, de todos os tamanhos que você pode imaginar. E a gente visita, a gente entra nas propriedades de todos eles, pelo menos uma vez ao ano, para fazer um diagnóstico de práticas socioambientais, com 2 ONGs parceiras que ajudam eles a melhorar, para que eles se desenvolvam e tenham valor agregado também para a cadeia como um todo. Então, isso só aconteceu porque a gente nasceu de novo em 2011. O que está acontecendo aqui vocês estão nascendo com um projeto, em tempos atuais, que naturalmente já tem critérios de sustentabilidade embutidos que a gente precisou aprender muito, não só com a cana, mas com outras culturas também. Vocês já vão ter que falar em rastreabilidade, a rastreabilidade que a gente levou um tempo para ainda estar buscando com outras commodities agrícolas. A cana é rastreável por definição, porque ela é perecível, né? Então você não consegue estocar. Então a gente já tem 100% de rastreabilidade, mas todo o aprendizado com eficiência, com a aplicação adequada de mão de obra, a legislação trabalhista brasileira, que é muito rigorosa, e é um diferencial ao invés de um teto de vidro. O nosso Código Florestal, que hoje deveria ser melhor utilizado como um diferencial competitivo, porque ninguém no mundo preserva uma quantidade tão grande de áreas como obrigação, e hoje a gente take it for granted, né, que a gente não valoriza tanto assim esse diferencial competitivo. Então, o Brasil já é referência no agronegócio. Então, acho que esse aprendizado só vai chegar para somar com o projeto que vocês estão desenvolvendo. Muito bom, muito bem. Então, virar aqui para a minha direita, aqui para a Lígia, que vai falar por último, exatamente porque é mulher e tem a sabedoria das mulheres. Então, a gente propositadamente deixou ela para o final, né? Lígia é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo e atualmente cursa Aviation Management pela Embry-Riddle Aeronautical University. Está aqui a mão aqui. Então. Tem 20 anos de experiência em comunicação corporativa, tendo trabalhado com relações governamentais, assessoria de imprensa e marketing, né? Hoje lidera projetos e iniciativas de sustentabilidade na América Latina. Então, Lígia, como é que você vê aí as características dos seus fornecedores especificamente futuras, especialmente no setor de descarbonização complexa, vamos dizer assim, né, vamos chamar assim, mas que também já avançou muito em muitas definições. A gente viu um painel aqui hoje pela manhã, exatamente falando dos avanços no setor de aviação, né? Como é que você enxerga isso e como é que você encaixa o SAF, que pode ser produzido tanto pela Sellen quanto pela Raizen, né? No contexto de solução ou de alternativa para o setor de aviação? Obrigada pela pergunta, Marcelo. Tá. Antes de eu responder, para passar a apresentação. Isso. Eu achei que fosse importante a gente contextualizar o SAF dentro da estratégia de sustentabilidade da Latam. Então, antes de responder, chegar na sua pergunta, vou passar rapidamente pela nossa estratégia. Primeiramente, como a gente está aqui na COP, existem pessoas de outras localidades e que talvez não conheçam profundamente quem é a Latam. Eu trouxe esse slide para comentar sobre qual é o perfil do nosso negócio, que isso tem uma correlação importante também com a nossa estratégia de sustentabilidade. Hoje, a Latam é a companhia aérea que mais conecta o Brasil a todo mundo, com voos diretos e indiretos para 90 destinos internacionais. E, dentro do Brasil, a gente opera para 55 aeroportos domésticos, além de oferecer 16 conexões regionais por meio do codeshare que a gente tem com a Voipes. Como é que a gente desenvolveu a nossa estratégia de sustentabilidade? A Latam tem um desejo muito grande de cada vez ser um ativo mais importante no desenvolvimento social, econômico
e também do meio ambiente na nossa região, que é a América do Sul. Então, lá em 2021, a gente desenvolveu a nossa estratégia de sustentabilidade com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E não foi feito só olhando para a gente, o que é muito importante. A gente foi dialogar com os principais stakeholders, entender quais eram as principais dores. E, a partir daí, a gente identificou 3 pilares que são muito importantes para que a gente ataque, digamos. O primeiro deles é a questão das mudanças climáticas, que eu vou focar a minha fala em relação a esse pilar. Tem a questão também da economia circular. Então, quando vocês voam a bordo dos nossos aviões, vocês já devem ter percebido que teve uma mudança na materialidade, né? Então, o copinho de plástico foi substituído pelo copinho de papel. A gente está com a meta quase completando de não ter mais plástico de uso único dentro da Latam. Em 2027, ter 0 resíduo para aterros também. Tem a questão do valor compartilhado, que ficou muito conhecido durante a pandemia, porque a gente transportou gratuitamente 70% das vacinas contra a Covid-19, que nesse pilar a gente usa o que a gente tem de melhor, que é o espaço das nossas aeronaves para transportar carga e pessoas de forma voluntária, gratuita. E agora eu vou focar um pouquinho na questão das mudanças climáticas. A gente tem compromissos, a gente entende assim, a aviação ela é hoje responsável por 2% das emissões. E a gente pode pensar, 2% é pouco, mas independente de qual é esse valor, a gente é 100% comprometido, a gente realmente quer fazer a diferença no combate, na mitigação dos impactos das mudanças climáticas, e a gente estabeleceu alguns compromissos públicos e também objetivos. O primeiro dele é ser crescimento neutro em relação a uma linha base definida em 2019, pré-pandêmico, reduzir, compensar 50% das nossas emissões domésticas até 2030, 2050 ser net zero, e eu deixei por último esse compromisso que a gente estabeleceu de usar 5% de SAF até 2030 nas nossas operações. Com um detalhe, com a produção sendo aqui na nossa região, na América do Sul, porque a gente entende que a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor aqui na região, justamente para conseguir desenvolver, ser um ativo, aquilo que eu comecei a minha apresentação. E o que eu acho que é muito importante, que vocês trouxeram também na fala de vocês, é que não existe uma solução única, né? E tem uma questão também que, quando a gente fala nesse leque de opções, não é um leque concorrencial, é um leque, na verdade, colaborativo. E dentro da aviação, a gente tem 4 opções que a gente pode usar nesse processo de descarbonização. Por que é tão importante pensar nesses 4 lados? Porque a gente não quer ter uma aviação verde, sustentável, mas que seja inacessível para as pessoas. Então, a gente tem que pensar no Brasil, que é esse país continental, que tem muitos lugares que só são acessíveis por meio do transporte aéreo. A gente não pode privilegiar uma aviação que seja 100% verde, digamos, totalmente focada na questão da sustentabilidade, e o valor da passagem ser muito superior e as pessoas não poderem voarem. Então, a gente tem esse leque de 4 opções que a gente vai usar no curto, médio e longo prazo, de acordo com a disponibilidade. Então, o primeiro deles é a questão da eficiência operacional. Então, como fazer melhor o que a gente já faz hoje, melhorando as rotas que a gente opera, por exemplo. A questão das novas tecnologias. Então, usar aviões mais eficientes. A gente tem o caso do A320, que emite 20% menos. O 787 da Boeing também, que emite 25% menos de emissões. Tem a questão também da compensação, que também é necessária. Porque, quando a gente olha num gráfico que a IATA preparou, lá em 2050, na questão de ser net zero, que é a aspiração do setor aéreo, o SAF, que é o combustível sustentável de aviação, ele não vai corresponder a 100% da solução. Ele vai corresponder a 65%, não vai ser total. E o que eu acho que é importante a gente ressaltar com relação ao SAF também? Hoje, falta no mercado. Por mais que a gente tenha vontade, o desejo de realizar essa mudança de matriz energética, não tem SAF em quantidade suficiente. Se a gente pegar todos os SAFs disponíveis no mundo inteiro, vai corresponder a 0,15% da demanda mundial, né? E tem um outro lado também, ele ainda é muito caro, ele pode chegar a ser 5 vezes mais caro que o combustível tradicional que tem origem fóssil. E um detalhe, quando a gente pega a aviação, com todos os custos que a gente tem hoje, o combustível já é 40% do total dos custos. Então, se a gente pegar esse 40% e imaginar ainda que o SAF hoje tem um valor que pode ser até 5 vezes mais,
o quão inacessível vai virar essa aviação, né? Então, a gente tem essa questão super relevante. Tem um ponto também que você comentou, né, na sua pergunta, que eu gostaria de destacar, que é o seguinte. Como eu comentei, não tem ainda SAF suficiente. Para que a gente tenha SAF suficiente, é necessário grandes investimentos. Enquanto a Selen não começou a operar. Daqui a pouco a Selen começar a operar e crescer e projetar, vai ter SAF à vontade para vocês. Tem um ponto que é importante, que com certeza vai ser essencial, complementando a produção da Selen, que é a questão da política pública, né? A gente sabe que o investimento para a produção do SAF é muito alto, demora, a instalação de uma usina são quase 5 anos de investimento. Então, o que precisa ter? Precisa ter uma política pública que realmente gere segurança jurídica, para que os investidores invistam e tenham certeza que vão ter o retorno que eles merecem. Que a gente sabe que qualquer tecnologia, quando ela é implementada, ela tem um green premium que precisa também ser paga, né? Então, o que a gente pensa sobre essa questão da política pública? Aqui no Brasil, desde 2021, a gente vem trabalhando junto com o Ministério de Minas e Energia. Eles convidaram, o Ministério convidou diversos stakeholders, como acadêmicos, produtores, fabricantes de aeronave, para discutir qual que seria a política pública mais adequada, porque não adianta a gente trazer a política pública que funciona na Europa. A Europa é a Europa. Como o André disse, a gente está aqui nessa região da América do Sul, que é diferente às nossas necessidades e que realmente a gente pode aproveitar a oportunidade de produzir o SAF para produzir riqueza, para trazer esse benefício ambiental, trazer o benefício social e econômico também. Então, essa política pública tem que atender às nossas necessidades e também, assim, é necessário que tenha apoio, incentivos e a tributação mais adequada em relação ao SAF também. E o André falou uma coisa que eu queria ressaltar muito, que quando a gente fala do combustível sustentável de aviação, a gente está falando de um combustível sustentável. Muito mais do que restringir a uma determinada matéria-prima ou a uma determinada rota tecnológica, a gente está falando de critérios de sustentabilidade, que considera não somente a questão da redução da pegada de carbono, mas também características sociais e de meio ambiente, como a questão do uso da terra, a questão também da gestão da água, dos resíduos, das relações de trabalho. Isso é bem importante. Além disso, a gente está falando de um combustível para um avião, não pode falhar, né? Porque a segurança é em primeiro lugar. Então, tem requisitos técnicos que precisam ser atendidos e, por fim, ele tem que ser acessível. Então, precisa ter escala, porque senão vai ficar muito caro. Isso é bem importante também. E, por fim, para finalizar minha fala, o que eu queria ressaltar também é que a gente tem que ficar sempre de olho nessa questão de atender às demandas tanto nacionais, então, dentro desse PL, né, do projeto de lei que está em tramitação no Congresso, em relação ao combustível do futuro, há um mandato. Então, a gente precisa ver o que estabelece esse mandato, as características, e também com as demandas internacionais. No caso da aviação, é o CORSIA. Então, a gente tem que realmente ficar muito atento para que a gente consiga ter um combustível que atenda tanto as necessidades da própria empresa, quanto também as demandas do governo. Muito bom, Lígia. Eu vou aproveitar para pegar esse último ponto aqui que você trouxe, antes de devolver aqui, a gente fazer uma outra rodada. Como é que você vê aí essa questão, se você puder falar um pouco mais, da combinação do ambiente regulatório, mais as oportunidades em crédito de carbono e a oportunidade que nós temos aí com as leis combustível do futuro, o arcabouço da transformação ecológica, que o governo também está colocando isso dentro do ponto de vista legal, né, mas é uma estratégia de economia verde do governo, estratégia importante, né? Como é que você vê esses instrumentos que precisam regrar o mercado, efetivamente, mas também podem ser instrumentos muito significativos na atração, na geração de um ambiente para aceleração do investimento em alternativas como o SAF, como você colocou, o SAF, o volume de produção hoje global é muito pequeno ainda. Nós precisamos fazer com que sejam criados processos, ambientes regulatórios que acelerem a possibilidade de investimento em plantas como essa que a gente está tratando aqui da Selen, né? Como é que você vê que isso está sendo tratado no Brasil? Você enxerga de forma positiva, cuidadosa? Quais são as oportunidades que o ambiente regulatório pode estar gerando e onde você vê que a gente precisaria ter uma atenção
para gerar esse ambiente de investimento. Tá? Se você quiser complementar também, André, fica à vontade. Tá? Eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Está escutando? Sim. Primeiramente, eu acho que tem um ponto que é muito importante, antes de entrar na questão regulatória, e eu agradeço porque eu esqueci de mencionar na minha fala. Quando a gente pensa na América do Sul, a gente tem um grande diferencial, que é a potencialidade de desenvolvimento de diversos projetos que podem gerar crédito de carbono, né? E, na Latam, a gente fez uma opção que a gente quer fazer as compensações, não em projetos na Ásia ou na América Central, a gente quer fazer na nossa região, na América do Sul. E a gente entende que isso é um grande diferencial, porque a gente tem uma grande oportunidade de apoiar a conservação dos biomas que a gente tem aqui. Hoje, a gente foca em projetos de conservação REDD+. Temos um projeto na Colômbia, estamos para fechar um projeto também customizado para a Latam aqui no Brasil, e a gente entende que é um grande diferencial. A gente tem que ver isso como um diferencial. Assim como a matéria-prima que a gente pode usar para a produção de SAF, a gente tem muita biomassa aqui, né? Até um estudo da RSB feito em 2021, eles falam que, se a gente pegar a cana-de-açúcar, os resíduos de madeira, atende não somente a demanda atual, que é necessário, como também a gente consegue até fazer exportação, que isso é um ponto importante. Por que aí, partindo para a segunda parte da resposta, em relação à parte regulatória, se a gente não tomar cuidado para ter a melhor política pública que realmente dialogue com a nossa realidade, ao invés de a gente aproveitar as oportunidades, a gente vai correr um grande risco. Lá na Europa, eles têm foco em outras matérias-primas, aqui a gente tem toda a questão da biomassa, e que a gente pode aproveitar imensamente. E esse diálogo que a gente tem com os governantes, com os produtores de política pública, para mostrar quais são as nossas necessidades, é super importante para que realmente a gente tenha, dentro da regulamentação, da política pública, a possibilidade de usar o SAF que a gente tem aqui, que é rico. Não adianta a gente querer um SAF que é de uma matéria-prima, por exemplo, que não é disponível aqui na região. Então, a gente vê isso como uma grande oportunidade. E se há um risco que a gente tem que tomar cuidado, hoje o que a gente vê são muitas políticas públicas sendo elaboradas. Então, a gente tem o PL do mercado de carbono, tem também esse PL do SAF, tem o CORSIA, tem todas as regulamentações internacionais, e a gente tem que tomar cuidado para que não tenha overlaps, né? São as sobreposições de regulamentações, porque isso vai acabar onerando não somente a empresa, mas principalmente o consumidor final, porque vai acabar encarecendo a passagem e impactando a questão da democratização da aviação. Se elas ocorrerem, que seja para estimular o investimento e não para dificultar. Mas vamos lá, André, o que é que você... Eu faço eco à fala da Lígia. Tô preocupado com a velocidade como as nossas políticas públicas estão avançando. Eu reconheço muito o valor do que a gente está colocando de pé com o PL do combustível do futuro, com o PL do mercado de carbono. Tem um PL também rodando sobre para criar o arcabouço político regulatório para captura e injeção de carbono. Então, a gente está no caminho certo, mas quando você amplia o horizonte e vê as políticas públicas internacionais, elas estão muito evoluídas, estão muito rápidas, enquanto você vê os Estados Unidos despejando recurso para desenvolver essa mesma indústria, né, para a produção, e os benefícios são restritos à produção local de SAF. E você vê a Europa criando um direcionamento bem mais restritivo que o próprio CORSIA no que diz respeito a matérias-primas elegíveis. Então, por exemplo, qualquer biomassa, qualquer bioproduto de primeira geração não é elegível para a política de descarbonização do setor aéreo na Europa. A gente precisa não só correr com as nossas políticas públicas para que elas estejam em vigor o mais rápido possível, para que não tenha um êxodo forçado, né, de desenvolvimento para esses locais, assim como a gente precisa fazer com que elas se conversem. Não é custo eficiente. Se a gente fala de transição justa é uma transição inclusiva, uma transição que não tira emprego das pessoas, mas é uma transição custo eficiente também. Não é nem um pouco custo eficiente para a transição energética global, e não existe transição energética do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, é uma transição energética global. Não é custo eficiente para essa transição energética que ela seja feita de forma jurisdicional isolada. Então, a gente precisa que, se a gente está falando aqui de oportunidade para a COP30, se a gente chega no Brasil, na COP30, e o Brasil já tem até lá
negociações bilaterais, utilizando, por exemplo, o artigo 6º, que já cria um framework para que você possa transacionar a redução de emissões sem precisar necessariamente mandar uma molécula, né? Hoje, para eu ter acesso ao mercado de carbono da Califórnia, eu tenho que mandar meu etanol para lá. Então, eu pego um etanol, boto num carro, num caminhão, levo até o porto, boto num navio, levo até lá, para lá, com uma pegada de carbono maior, ele gerar um benefício financeiro. A gente tem uma série de mecanismos hoje disponíveis e em construção, em evolução, que nos permitiriam tirar da frente essa necessidade da molécula chegar aos outros locais, e as políticas públicas têm o potencial de interconectar esses países e fazer com que, por exemplo, eu produza um biometano e, pelo simples fato de injetar um metano renovável na rede de gás, no pipe de gás do Brasil, um outro país que tem muito mais dificuldade de se descarbonizar e tem uma matriz elétrica majoritariamente movida a gás natural, possa fazer o claim de que essa redução de emissão é deles. A NDC brasileira não depende do biometano. O pré-sal caipira não é um fator diferencial. Então, o Brasil poderia, porque, para quem não conhece, para essa negociação acontecer, a complexidade está nos ajustes correspondentes. Um país, ao vender sua redução de emissões para outro, ele tem que abrir mão dessa redução de emissões no seu inventário nacional. Então, mas, para o potencial que o Brasil tem, eu tenho certeza que muitos de nós aqui têm projetos que não destravam certos investimentos, porque o diferencial do projeto é a descarbonização, e essa descarbonização não consegue ser precificada no nível adequado. Mecanismos de financiamento e de comercialização como esses permitiriam que muitos projetos saíssem do papel, e é nas regulamentações que a gente tem que pavimentar a jornada. Ninguém compra carro se não tiver uma rua na frente de casa. Esses projetos, a nossa regulamentação tem que ser o sinalizador de que a rua está sendo pelo menos pavimentada, porque isso sim destrava investimento. E se a gente fizer a conta direitinho do que a gente tem de potencial de gerar crédito de carbono, dá para a nossa NDC muito mais do que a nossa. Volume absurdo para a gente, inclusive, acelerar os investimentos de projetos no Brasil a partir da securitização desses créditos lá fora, usando para a NDC de outros países, né? Isso. Entende? O seu ponto, lógica, que eu acho que é bem interessante e é uma belíssima oportunidade para o Brasil, né? Lídia, você queria falar também? Eu queria fazer um comentário sobre o que o André falou. Dentro da aviação, esse mecanismo, ele se chama book and claim, então, justamente para você não ficar transportando combustível sustentável de aviação, daqui, de grandes distâncias, para ser usado em outra localidade, existe esse mecanismo, então você tem fisicamente combustível em uma determinada localidade, mas você pode pleitear os créditos dessa sustentabilidade em outra, por meio desse mecanismo, e realmente o que é necessário que ele seja contemplado dentro das políticas públicas, e ele será contemplado dentro da política pública do SAF, assim como também está sendo discutido dentro da política internacional, no CORSIA. A gente esteve, na semana passada, conversando sobre isso na CAF, aqui em Dubai também. Então, o que acontece é que não tem os detalhes, mas, como o André falou, já está sinalizado que há o caminho. Isso é bem importante. E só para ressaltar um ponto, que é o que é o nosso pesadelo, né, quando a gente fala, se a gente não tiver a definição da política pública correta, o que vai acontecer, a correta que eu digo, a mais adequada para a nossa realidade, o que a gente vai ver é matéria-prima saindo e a gente tendo que importar o SAF. Então, sai commodity e a gente paga muito caro pelo produto que depois a gente vai usar como a nossa solução de combustível para a transição energética. A Célia e a Raíza estão aqui para evitar que isso aconteça. Vamos lá, vamos para a parte final aqui, pessoal, da nossa conversa, do nosso bate-papo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, você me empresta. Você tem alguma coisa a mais? Não? Então, deixa eu só voltar para a nossa tela aqui das nossas opções aqui, né? E talvez provocar vocês aqui não só nas oportunidades, assim, quais são as oportunidades que vocês de fato enxergam assim para o Brasil, qual é, no final das contas desse painel aqui, o que é que a gente leva como oportunidade, mas além das oportunidades, assim, qual é a principal mensagem que você gostaria de deixar clara aqui para esse setor que o Brasil precisaria? Se a gente tivesse que fazer uma coisa só, o que é que seria essa coisa para a gente garantir velocidade e competitividade brasileiro, para esse protagonismo na transição energética, para esse hub brasileiro de economia verde, né? O Brasil ser de fato relevante no mundo.
Se você conseguir colocar isso numa... Se você só tiver uma oportunidade, qual seria essa, André? Sei que a provocação não é fácil, mas vamos lá. Se eu soubesse, eu não estaria aqui. Estaria numa sala de negociação ali da... Mas vamos lá. Eu acho que a gente, dado que acho que está muito claro que o nosso potencial de descarbonização do Brasil é maior do que a nossa obrigação. A gente tem um potencial que transcende nossa própria jornada. A gente é um green power que vai ajudar o mundo a atingir os seus objetivos. Isso acho que está muito evidente quando a gente olha para todos os números. Mas nem todo mundo acha isso. Então, eu diria que a gente tem um dever, uma obrigação para a nossa própria sobrevivência, que é fazer com que isso seja um consenso global. A gente, durante muito tempo, teve uma fase de negação, né, como país, sobre qual que é o nosso papel na transição energética. Muito mais uma postura defensiva do que uma postura construtiva. A gente tem, sim, o nosso dever, mas a gente tem um potencial muito grande, mas eu acho que isso passa por desconhecimento. O fato de que não há consenso sobre o papel do Brasil, não há consenso sobre as nossas matérias-primas, não há consenso sobre o potencial que a gente tem de crescer, para mim, passa por desconhecimento. Eu acho que o Brasil tem que se comunicar melhor, e quando eu digo Brasil, não estou falando do nosso executivo, não, estou falando de todas as entidades, público ou privadas, ou academia, terceiro setor. A gente tem que ter uma narrativa melhor sobre esse potencial aqui, e com um nível de profundidade suficiente para permitir que as primeiras pedras que normalmente são jogadas, elas batam em alguma blindagem que a gente tenha, porque não é incomum eu ter que explicar para um stakeholder internacional que a cana-de-açúcar que a gente produz, que 90% da produção da cana do Brasil está no Centro-Sul e que fica a 1.500, 2.000 quilômetros da Amazônia. E aí você vê que, nossa, como assim? Eu falei, mais ou menos a distância de Londres para Roma. Eu falei, nossa, caramba, então você usa um outro exemplo americano para que os stakeholders entendam. Eu falei, não, mas como é que vocês desmatam a Amazônia? Então eu falei, cara, não, mas esse é o ponto, a gente não desmata. Como é que uma coisa que tem 1% do território vai causar pressão sobre essa fronteira agrícola que a gente tem? Então, para que a discussão seja qualificada e que todo esse potencial possa ser destravado, porque isso tudo aqui é um potencial, ele nunca vai ser destravado se não houver consenso de que isso é um potencial. A gente fala muito, e no Brasil a gente tende a ser muito confiante sobre os nossos atributos, mas a gente não necessariamente vende isso também. Então, acho que uma coisa que a gente precisa mudar já é a nossa narrativa e a nossa capacidade de embasar esses pleitos com dados e fatos. A gente fez recentemente um estudo para a cana, que para mim foi revolucionário, e quem quiser, depois eu posso compartilhar o estudo. Ele foi publicado até por uma revista científica independente. A Raizen nem é uma autora do estudo, mas isso nasceu de um estudo nosso, que foi cruzar todas as fazendas de cana, 100% das fazendas, o mapa georreferenciado de cada fazenda própria ou de fornecedores terceiros. A gente cruzou com imagem de satélite de 20 anos atrás, porque a comunidade internacional entende que bioprodutos têm alguma associação com desmatamento, então a gente fez esse cruzamento. A conclusão foi que 99,5% dessas áreas de cana, 99,5%, não tiveram qualquer tipo de supressão de vegetação. E o 0,5%, a gente está indo atrás de documentação para entender se esse 0,5% teve alguma supressão ilegal. Se não tiver, a gente vai tirar da nossa base ou refloresta, mas o ponto está no 99,5%. 99,5% ou já era cana, ou era majoritariamente pasto degradado. Então, o estudo concluiu que, nos últimos 20 anos, a cana e o incentivo ao etanol não só não desmatou, como, pelo contrário, recuperou a área. Porque você não só avançou sobre áreas altamente degradadas, com práticas de gestão que agora a gente nem queima mais, então talvez a pessoa ainda tenha uma visão antiga do canavial, né, que é que você queima e vem uma colheita manual. Hoje não tem queima, hoje a colheita mecanizada é um processo altamente eficiente, que mantém a camada de palha no solo para proteger o solo, com curva de nível para evitar erosão, com preservação de APP e reserva legal. Então, é um negócio gigantesco, que pouca gente sabe. Então, de uma forma muito longa, respondendo a sua pergunta, se eu fosse escolher uma linha de atuação, né, eu escolheria a linha de atuação da comunicação e da narrativa, de fazer com que o mundo conheça e tenha a oportunidade de trucar. Não é a gente sentado
num trono, assumindo que nós somos perfeitos, mas que o mundo tenha a oportunidade de trocar esses diferenciais para que a gente evolua no que a gente tiver que evoluir. Acho que é absolutamente natural. Mas, de novo, setado o patamar de onde cada solução deve chegar, eu acho que a gente tem elementos suficientes, mas que pouca gente conhece. Muito bom. Vou tentar colocar em duas palavras aqui, duas expressões, narrativa e estratégia de comunicação. Talvez seja um bom resumo aqui do que você competentemente aqui desfilou aqui com o conteúdo bem consistente. Mas é isso que você está recomendando. A gente precisa ter narrativa e ter uma estratégia de comunicação dessa narrativa. O que é que você acha, Lígia? Qual é a sua percepção? Eu queria trazer 2 pontos. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que aproveitar o que o Brasil tem de melhor. Uma das coisas que a gente tem de melhor é a questão da tecnologia, que a gente desenvolveu. Então, quando a gente vê, por exemplo, agricultura tropical de alta produtividade e alta escala também, que foi desenvolvido graças ao empenho da Embrapa, de união entre universidades, eu acho que a gente precisa lembrar disso, dessa riqueza e, logicamente, toda a questão do brasileiro, que tem todo esse potencial que a gente tem criativo de nunca desistir, de sempre tentar correr, a ver novas possibilidades. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho que um segundo ponto que é muito importante, que é, quando a gente fala, até o André comentou, sobre a complexidade do desafio de descarbonização, não vai ter uma solução simples, uma solução única. E um segredo aqui é a gente conseguir unir os atores, né? Tem a questão, como eu disse, até teve o desenvolvimento também, um outro caso do carro flex, que foi também... São exemplos de investimento público e privado. E na LATAM a gente entende que essa colaboração entre público e privado é essencial, seja nos inputs que a gente está providenciando para os governos, para a elaboração da política pública mais adequada, ou até o que a gente fez na LATAM. A gente está desenvolvendo, junto com a MIT e a Airbus, uma pesquisa sobre SAF e os caminhos da descarbonização que são adequados aqui para a região. São 6 países que a gente está desenvolvendo essa pesquisa, um deles é o Brasil, e qual que vai ser o resultado final? Iremos entregar para os governos locais recomendações, porque o que a gente sente bastante do governo é a necessidade de números, de fatos, que realmente eles possam tomar as decisões que sejam mais adequadas. Então, a gente entende que, para esse grande desafio, não adianta querer resolver sozinho. E tem que ter essa união de forças, seja pública, privada, os diversos atores da cadeia também, e eu entendo que essa combinação seria essencial. E eu também, agora, complementando como uma pessoa da comunicação, as narrativas são super importantes. E a gente sente muito na pele também, quando a gente está em negociações internacionais, como muitas vezes o Brasil não tem a narrativa mais adequada, né? Muitas vezes a gente acaba vendo mais o que a gente tem de pior, as nossas dificuldades, ao invés de realmente falar o que a gente tem de melhor, o que a gente sabe fazer. Então, eu acho que a gente tem que ter essa virada de chave, assim, começar a olhar e realmente saber vender o nosso peixe. A gente tem tanta coisa boa e, muitas vezes, a gente tem aquela síndrome do patinho feio ainda. Muito bom. Então, deixa eu tentar combinar aqui as duas coisas, tá certo? Não sei se eu vou conseguir fazer de forma competente, né? Você falou no início de aproveitar as nossas potencialidades, o que nós temos de capacidade de produzir, especialmente olhando esse desenho aqui da nossa oportunidade de 125 bilhões. Então, aproveitar as nossas oportunidades com uma narrativa consistente, uma estratégia de comunicação eficaz e baseado em um ambiente colaborativo onde a gente possa, que é a segunda parte da sua abordagem, onde a gente possa complementar de forma colaborativa os nossos conhecimentos e as oportunidades de todos, né? Então, acho que aí traduz um pouco o que vocês dois colocaram. Eu tenho está excelente, mas eu tenho um ponto para complementar, que é tudo isso com uma capacidade de entrega, né, de transformar isso em ação rapidamente. E aí, complementando um pouco o que o André colocou também. Nós temos que transformar essa nossa potencialidade com uma narrativa competente, com estratégia eficaz, mas com muita velocidade na implementação, senão a gente perde essa corrida. Então, é um pouco disso que eu queria deixar, talvez como a última mensagem aqui desse painel, e espero que a gente contribua aqui também com a CNI, para que essa seja também uma possibilidade de posicionamento da CNI perante as necessidades regulatórias dentro do nosso país e de defesa da indústria também fora do país. Então,
Agradeço aqui a contribuição de vocês dois, e que acho que foi bastante rico aqui a conversa. Acho que a gente pôde trazer elementos muito importantes aqui das três oportunidades para o Brasil, né? E agradecer novamente a CNI o espaço que nos deu aqui para discutir esse tema com esse nível de profundidade. Obrigado, pessoal.